Já reparou que no futebol os jogadores usam números que vão de 1 a 99, chegando às vezes a usarem camisas comemorativas que passam do número 100, mas nunca usam o número 0? Seja nas Copas do Mundo, na Champions League ou nos campeonatos nacionais, o 0 simplesmente não entra em campo. Mas por que isso acontece? Seria uma regra oficial? Um tabu? Ou será que tem uma explicação muito mais curiosa por trás disso? Hoje eu vou te mostrar por que o número 0 é praticamente proibido nos campos de futebol e o que isso tem a ver com a história do esporte, com as regras internacionais e até com um certo preconceito simbólico contra o próprio número 0. Então já deixa o like, se inscreve e bora! Para entender a questão do número 0, é necessário entendermos a origem dos números no futebol. Pois é, nem sempre os jogadores usaram números em seus uniformes. Os números nas camisas começaram a ser usados oficialmente no futebol por volta da década de 1920, principalmente na Inglaterra e na Austrália. A ideia era simples, facilitar a identificação dos jogadores durante o jogo. A princípio, os números iam do 1 ao 11, e essa numeração representava as posições dos jogadores dentro do campo. E adivinha qual número foi deixado de lado? Exatamente, se por um lado o número 1 sempre foi o do goleiro, e a partir da atuação de Pelé no Santos, tanto quanto na seleção brasileira, o número 10 passou a representar o craque da equipe, o número 0 nunca teve vez, até porque ele não representava uma posição, ou seja, ele nem fazia sentido dentro daquela lógica numérica nos primórdios do futebol. Mas o que diz o regulamento FIFA e as outras regras regionais ou locais a respeito do número 0? Apesar de parecer uma superstição ou mesmo uma tradição, existem regras que limitam o uso do número 0 no futebol profissional. A FIFA, por exemplo, exige que os jogadores em torneios oficiais que ela organiza usem números a partir do 1. Nesse caso, ainda que alguém queira usar o número 0 nas costas, não lhe será permitido. Em Copas do Mundo, por exemplo, as seleções devem numerar os jogadores do 1 ao 23. O 0 ou qualquer número a partir do 24 são estritamente proibidos. E eu quero aproveitar esse momento para te perguntar duas coisas. Você já tinha notado que em Copas do Mundo a numeração não passa do número 23? E outra coisa, qual é o seu número favorito no futebol e por quê? Deixa nos comentários que eu tô bem curioso para saber. Já em ligas nacionais, como a Premier League ou o Campeonato Brasileiro, a coisa muda um pouco. Em teoria, de acordo com os regulamentos nacionais, nada impede que um clube peça o número 0 para o seu jogador. Mas, na prática, quase ninguém se atreveu a fazer isso na história. Mas você sabe que tem sempre alguém que foge dos padrões e ousa fazer o diferente. Sim, existem casos raríssimos de jogadores de futebol que atuaram com a controversa camisa 0. E eu preciso reforçar, são mesmo exceções raríssimas. Em ligas menores ou campeonatos alternativos, já houve jogadores com a camisa número 0. Rikan Zerouali, do Aberdeen, da Escócia, usou a camisa 0 em 2001. Nesse caso, o corajoso decidiu fazer um trocadilho com seu sobrenome, Zerouali. Outros exemplos aconteceram em ligas nos Estados Unidos e no México, onde jogadores chegaram a usar o número 00 nas costas. Mas sempre foi algo incomum, excêntrico, muitas vezes mal visto e sempre praticado em ligas pouco expressivas para o futebol mundial. Alguns órgãos de arbitragem até se recusaram a permitir essa numeração em partidas oficiais, mesmo quando os regulamentos não a proibiam. Ou seja, a vida para quem deseja jogar com a 0 nas costas não costuma ser fácil. Porém, não é só a tradição e os regulamentos que inviabilizam a implementação do número 0 na camisa dos jogadores de futebol. Seria possível que o número 0 também carregue um peso simbólico negativo? Para muita gente, 0 remete à ausência, ao nada, à falta de valor. Pode parecer bobo, supersticioso ou até irrelevante. Mas em um esporte tão competitivo como o futebol, será que alguém realmente quer ser identificado como o 0 do time? Já imaginou o técnico gritando na beira do campo? Ronaldo, joga nas costas desse número 0 aí que vai dar bom, hein? Se o camisa 0 jogar pela esquerda do campo então, aí seria literalmente um 0 à esquerda, o que seria um prato cheio para os narradores e comentaristas engraçadinhos tecerem piadinhas infames sobre o atleta. Por outro lado, já com os números 1, 7, 10, 11, todos têm significados históricos construídos em cima de heranças de craques lendários. O 0, infelizmente, nunca teve um herói.
Então agora você já sabe, o número 0 não é usado no futebol por uma mistura de tradição, regra e até certo preconceito simbólico. Mas será que isso vai mudar no futuro? Será que algum jogador ousado vai trazer o 0 de volta e fazer história com essa camisa? E você, usaria o 0 se fosse um jogador profissional? Ou iria preferir um número lendário como 7 ou 10? Comenta aqui embaixo qual seria o seu número ideal, deixa o like e se curtiu o vídeo, se inscreva no canal para mais curiosidades históricas como essa. Até a próxima aventura!